Vem cá então, porque aqui no nosso estúdio a gente recebe a Gabriela, ela é psicóloga. Gabriela Coutinho, obrigada, Gabi, pela sua presença. A gente também recebe aqui a Líbina de Barros e o Matusalém, que eles têm até histórias um pouco parecidas, eles viveram isso na adolescência e hoje eles têm filhos adolescentes. Então vocês dois, né, têm lugar de fala duas vezes, como pais e como adolescentes que passaram por isso. Líbina, ouvindo essa pesquisa, hoje, com a maturidade que você tem, você consegue reconhecer esses sinais lá atrás? Boa tarde, Roberta. É um prazer estar aqui de novo. Boa tarde, telespectadores. Então, Roberta, a matéria, hoje, eu sei que está totalmente certa, corretíssima. Naquela época, eu achava que era... Não, a minha cabeça não é assim, eu não vou viciar, é aquela coisa toda. Mas hoje, com a maturidade que eu tenho, com a vivência, com as experiências, totalmente correto. E outra coisa, não existe fumo de vez em quando. Vai chegar uma hora que você vai se viciar e a maconha é só a porta de entrada para outra droga. Afetava os seus estudos? Não. Até porque quando eu comecei a usar, eu logo já saí da escola. Então afetou. Porque eu fiquei grávida. Então, de uma certa forma... Afetou. Mas eu conheci meninas que usaram tanto que não conseguia se concentrar, não conseguia estudar, não conseguia pensar, não conseguia fazer uma conta de tanta maconha só. Não era nem as outras. Agora, você imagine a porta de entrada, que é ela, o que vai acontecer com esse adolescente mais à frente. E com você, Matusalém? Boa tarde, seja bem-vindo, viu? Importante estar aqui hoje nesse programa, Roberta, falando sobre esse assunto que a gente está abordando sobre filhos adolescentes que usam uma questão de droga. Eu sou um exemplo disso. Na minha adolescência, conheci pessoas que acabaram me oferecendo, e foi uma, duas, e quando eu pensei por mim, já estava envolvido, né, nesse meio caótico, né, dessa sociedade que é dominada pelas pessoas que oferecem a droga para as crianças. Hoje, como pai, eu sempre tento conversar com os meus filhos sobre o que é certo, sobre o que é errado. Sempre tento orientar eles, não receber nada disso. Alguns deles comentam comigo que, às vezes, garoto da escola fala: fulano de tal, lá no meu bairro, na minha rua, me ofereceu tal coisa. E eu sempre venho explicando a importância de sempre conhecer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Eu acho que uma das maneiras hoje que a gente tem que passar para os nossos filhos é blindar a mente dos nossos filhos. E, infelizmente, se a gente permitir que os nossos filhos andem com pessoas erradas, eles vão acabar usando, e a gente consegue observar alguns sinais, como olho vermelho, mau cheiro, mudança no comportamento, mudança no apetite da criança, e a gente precisa... Mas você passou por isso. Isso. E aí fica fácil, talvez, eu imagino, né, que para quem viveu isso, fica mais fácil perceber esses sinais. Que você passou, você teve a fase ali também da malandragem com seus pais, eu imagino. Isso. Pensa, então, Gabriela, como é que ficaria aqueles pais que não tiveram contato com a droga, no caso com a maconha? Fica mais difícil para esses pais identificarem. Às vezes nem conhecem o que é o cheiro da maconha, nem sabe o que é o tal do olho vermelho que a maconha pode deixar. E ainda mais que o menino ou a menina deve usar assim, uma vez por mês, só quando sai. Como é que os pais identificam isso? A gente consegue identificar pela mudança de comportamento, porque começa mais uma irritabilidade, uma oscilação do humor. Isso também altera muitas emoções. Mas a maconha deixa mais good vibes, não deixa? Por isso mesmo. Então, assim, de alguma forma é um prazer momentâneo. Então, naquele momento que você usa, que você vai ficar mais tranquilo. Mas depois que a substância passa, né? Então vem uma irritabilidade, a pessoa tem comportamentos mais impossíveis e até muitas vezes mais agressivos também. Porque ele precisa daquele prazer momentâneo novamente. Então, esses pequenos sinais sutis, essas pequenas mudanças de comportamento que muitas vezes a gente fala, não, é da adolescência. A gente precisa ligar o sinal de alerta. Porque será que realmente é só da adolescência ou tem algo a mais que está refletindo? Aí, olha só, para a gente entender os impactos, né, desse uso da maconha, mesmo que esporadicamente nos adolescentes, a gente já bateu um papo agora com o psiquiatra Pedro Leopoldo.
Doutor, rapidamente explica pra gente, aquele adolescente que usa uma vez ou outra, só de vez em quando, isso já impacta de que maneira? Oi, gente, boa tarde. Me ouvem bem? Tudo jóia, doutor? Estamos te acompanhando. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um tema muito, muito delicado e muito importante a gente conversar, porque o cérebro do adolescente, o cérebro humano, ele não está pronto para ter essa experiência, para ter esse contato com a substância. Então, seja de uso recorrente, seja de uso esporádico, né, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, às vezes eles se encontram só final de semana, esse cérebro ele não está pronto, gente. Aí vocês imaginam que para o cérebro desenvolver de um jeito, ele começa a desenvolver outras vias. Então, via da atenção, via da capacidade executiva. O que é a capacidade executiva? É todo dia quando um adolescente, uma criança, né, um jovem adulto está aprendendo a fazer coisas. Essa via, ela é degenerada, ela é estragada. Né? Você imagina que ela não é mais a mesma via. Então, eu escutei agora há pouco alguém falando aí, né? Ah, mas o adolescente fica good vibes. Gente, não necessariamente. Às vezes o THC pode fazer um tipo de ativação, né? Que gera irritabilidade, gera ansiedade. E, em alguns casos, né, gente? Nós temos estudos que falam que o uso da maconha pode ativar em até 300% a esquizofrenia. Ou seja, uma pessoa que tem propensão, que tem possibilidade de desenvolver uma esquizofrenia, se ela usar maconha, e aí vai ser aquela uma vezinha, né? Uma vez vai ter uma grande chance de desencadear a crise psicótica, né? Da esquizofrenia. E aí, doutor Pedro, um uso. É uma pergunta Sim. que a gente se faz, que eu vou aproveitar a presença da Gabriela Coutinho, que ela é psicóloga, ela está com a gente aqui no estúdio, que é o seguinte, diante dessa informação, como que a mãe conversa sobre isso com o filho na adolescência, que é normal ele querer contrariar a mãe, que é normal ele querer agir por influência com os amigos? Então, muitas vezes o adolescente ele quer contrariar os pais porque ele não se sente entendido e escutado. Então, para a gente conseguir conversar com os nossos filhos, a gente precisa ter uma escuta ativa, sem julgamento e com acolhimento. Mas vamos lá, vai conversar, vai falar assim, igual o comentário que chegou aqui, Beta, não fala meu nome. Meu irmão começou a usar maconha e aí depois começou a usar sem parar. Ele desapareceu de tanta droga que ele usou. E isso já tem mais de 15 anos que ele está sumido e minha mãe sofre até hoje. Meu irmão não apareceu. Aí vamos pensar aqui, né, nessa situação. Vai conversar com ele e como? A escutativa, ela vai entender que ele está fazendo uso da droga? Vai falar o que para ele, então? A gente tem que deixar tudo bem às claras para o adolescente. E a escutativa que eu quero dizer é porque a gente precisa compreender o que levou aquele adolescente a ter esse uso. Porque todo comportamento, por trás dele, tem uma emoção. O que gerou essa emoção? O que está acontecendo com aquele adolescente para que ele pudesse ter buscado essa substância? Então, a gente não precisa assustar o adolescente dizendo tudo aquilo que vai acontecer. Até porque ele já tem essa ciência. Mas é poder conversar, deixar tudo bem às claras para ele e compreender todo esse contexto para poder ajudá-lo. Inclusive, no processo terapêutico, porque não é falando para não usar que ele não vai deixar de usar e vai ficar tudo bem. Aí que ele vai querer usar mais vezes ainda. Você teve, Líbina, essa escutativa? Com os meus filhos, eu tive. Ele até falou muita coisa, né, que é a base de tudo. Não é quando é adolescente que você vai começar a conversar. Você tem que começar a conversar antes. Quando ele está adolescente, ele só vai estar preparado para aquilo que você já falou para ele. Eu e ele, a gente tem um plus a mais nessa questão, porque realmente a gente sabe quando o olho está vermelho, a gente sabe, a risada é diferente, o jeito é diferente. Se você passar na rua, você sabe se uma pessoa está, né, doidona ou não.
Mas tem e mães e pais que, não, igual você falou, não sente nenhum cheiro. Mas a preparação, ela vem antes. Quando ainda é pequeno. Eu nunca escondi nada de vida dos meus filhos justamente por isso. Quando a gente Você conversa abertamente? Abertamente. Eu, meu esposo, a gente sempre conversou abertamente. A vida, ela é aqui. Se você sair um pouquinho, até porque eu saí, então eu sempre falo isso com eles. Eu sei o que é chegar no fundo do poço e saltar. Será que você vai ter esse mesmo? Você vai conseguir sair de lá? Porque o fundo do poço não é qualquer um. E uma vez experimentou acabou. A gente sempre deixou bem claro vícios, mas isso não é de agora. É de bem antes. A gente sempre sentou, domingo, todo mundo na mesa, conversando. A gente sempre passou a tarde conversando. Então, a preparação é antes. Porque se você não ensinar o seu filho o que a vida é realmente, o que é vício, o que é certo, errado, a vida ela vai ensinar. E a gente sempre fala, eu e seu pai, a gente ensina com todo o amor. A vida, ela não tem amor e ela não tem dó de bater. Então, é melhor você aprender aqui do que aprender lá na rua. E sempre ativa olho, fome... comportamento, a doutora falou, atenta ao comportamento. Qualquer comportamento estranho, ou eu ou o pai deles chamam para conversar, para ver o que está acontecendo, o que está desencadeando aquele comportamento, aquela tristeza, aquela amargura, qualquer coisa diferente, a gente sempre sentava para conversar justamente por isso, porque o que aconteceu com a gente foi para esconder alguma emoção, que a gente não tinha essa conversa, esse diálogo dentro de casa. Então, a gente já sabia disso, então já acendeu um alerta para a gente sempre estar conversando. Porque se a gente não conversar, a rua vai conversar, e ela conversa diferente. Olha, gente, são 3h01. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas a gente quer muito, né, que você aí de casa continue mandando comentários. A gente vai lendo aqui ao longo do programa e quem sabe a gente volta depois em outros momentos a debater esse assunto, né, que é sempre tão enriquecedor para os pais, para as mães e principalmente para os adolescentes. Obrigada, Gabi, pela sua participação. Obrigada, Matusalém. Volte mais vezes, viu? Lívia, eu estava com saudade, hein? Tá? Ó, doutor Pedro, obrigada também pela sua contribuição com esse assunto, tá? Uma ótima tarde para vocês.